Tudo bom? Só para tentar esclarecer aqui, é, rapidinho, tá? Vou tentar ser mais objetivo. É porque eu fiz um vídeo eu fiz um outro vídeo agora recente, ficou muito bom, mas o problema é que como que eu usei a captura de tela para gravar vídeo, o que que aconteceu? Sem querer, erro meu, eu fechei sem querer. Aí depois fui no arquivo tempo e tal, não adiantou nada, perdeu. Devia ter salvado, mas beleza. Voltando aqui rapidinho. Então, amigos, é o seguinte, eu nem fui no terminal mercado, fui filmar. Qual foi o que aconteceu? Qual foi o erro aí? É o seguinte, o erro foi esse rapaz da entrada aí, esse segurança aí, né? O guarda aí, o trabalho dele. Eu vi o dia que tava filmando, eu vi que pra ele não tava fácil também, não, porque ele tava tentando impedir o pessoal não entrar, né? Que foi depois da inauguração, né? Que não podia mais ter esse acesso aí, que vocês estão vendo essa capa aí. Só os ônibus podiam entrar e o pedestre era proibido passar aí, né? Pra entrar no terminal, ele podia só atravessar lá de fora. E eu vi que o trabalho dele não tava fácil, né? Eu sei, não é fácil não. Vai ficar o tempo todo orientando, né? Beleza. Só que me chateou um pouco, que me chateou, que quando eu cheguei aí, eu falei com ele que eu sou um youtuber, que eu tava filmando, se eu podia filmar, e eu filmar ao redor, e porque o terminal foi inaugurado, né? Foi inaugurado no sábado, então lembro que foi numa segunda-feira eu fui aí, né? Que eu podia ir. Aí beleza, aí eu poderia aí pedir autorização pra ele, perguntei se não tinha problema de filmar, e ele falou tranquilo, não tinha problema. E ele foi até de boa comigo, ele foi educado, foi simpático, vi que ele é um rapaz jovem ele, novinho, gente boa, cara até gente boa e tal. Mas depois eu vou fazer umas críticas, ele vai fazer crítica contra ele, daqui a pouco. Mas primeiro eu tô elogiando, foi educado tal, beleza. Aí filmei tal aí dentro, ok, né, fiz um vídeo aí que vocês estão vendo, não tem um, né, tranquilo, ninguém me abordou entre aspas, mas o pessoal, alguns funcionários e alguns outros seguranças que eu vi ficaram sim desconfiados comigo, pois tá, eu filmando lá dentro, eu vi que eles ficaram desconfiados comigo, né? E eu lamento, é um episódio chato que aconteceu, eu lamento, porque pô, o terminal acabou de ser inaugurado, né? Pô, é normal que as pessoas vão filmar aí, vão filmar, mostrar, né, como ficou o ambiente reformado, o buçólogo vai fazer vídeo aí também, quem gosta de ônibus, né? Beleza. Então, eles são cientes disso. Todo o terminal, toda a área pública é inaugurado, né? É comum que, lógico, no dia da inauguração tem imprensa e tal, né? Mas no dia seguinte vai o povão que é youtuber, o cara que é droneiro, esse pessoal hoje em dia que mexe com drone hoje em dia, né? Youtuber, mas eles não vão poder ir no dia, então eles vão no outro dia, né? Que às vezes tem trabalho, tem outros compromissos, né? Então eles vão filmar depois, foi o caso, beleza. Aí fui filmar aí e tal, só aconteceu um episódio chato, por quê? Primeiramente, esse rapaz aí da entrada aí, da capa aí, do vídeo aí, que tá aí, que até embacei o rosto dele, pra não prejudicar ele, né, pra não prejudicar, que apesar, fiquei chateado sim, né, o que ele não me ajudou, né, me chateou, né, que ele foi, me desculpa, com todo respeito, foi um frouxo, né, foi um frouxo depois, com todo respeito, lógico, e, e e é isso. Aí que aconteceu? Foi um episódio chato que foi abordado no finalzinho. Na hora da migração foi abordado lá de fora depois, né? Não me abordaram dentro. Eu vi que estava desconfiado, mas ainda bem que não me abordou só depois. Me questionou porque eu estava filmando ali. Beleza. Aí depois, lógico, fui questionado, beleza, porque eu estava filmando, expliquei. Aí o que ficou chateado, que me chateou, esse rapaz aí tava na entrada aí, que eu embacei o rosto dele, ele foi gente boa comigo tal no começo, mas eu que fiquei chateado porque que depois que o chefe dele, ou um funcionário, me abordou, tá no final do outro vídeo, lá no final do outro vídeo lá que me abordou, tá até na capa do vídeo lá, lógico, mas eu embacei o rosto do cara também lá, embacei pra não prejudicar, né, pra não prejudicar, por respeito à imagem, né, lógico, né. Entendeu? Mesmo assim, coloquei lá pra alertar o pessoal, gente, tome cuidado ao filmar o local e tal. Beleza. Aí tá, beleza. Aí falei pra ele, depois. Aí que ficou chato? Que esse rapaz da entrada aí, dessa capa aí, o primeiro guarda aí nessa imagem aí. Ele poderia ter falado pro chefe dele da segurança, assim, né? Pro chefe dele ou pro funcionário que questionou ele lá, que eu vi. Não ouvi, mas eu vi de longe, antes de me abordar, né? E ele poderia ter falado assim, falar assim, não, esse rapaz aqui que veio filmar aqui, ele falou comigo, pediu minha autorização, falou comigo, falou que é um youtuber, falou o canal dele, eu lembro que falei. Então, é o seguinte, eu falei pra ele, esse rapaz na entrada aí, o meu canal, que eu tenho um canal no YouTube, que eu sou um youtuber, eu filmo, né, filmo ônibus, e perguntei pra ele se não tinha problema entrar e filmar. E avisei pra ele.
E não tava cometendo. Eu falei pra ele, não é crime nenhum, eu ia filmar. Eu ia filmar, fazer vídeo mostrando como é que é o local, ficou da hora tal. Beleza. Aí eu falei, o terminal ficou bonito tal. Aí ele falou, não, tranquilo, pode vir filmar. Ele foi de boa comigo, ele deixou, não tem problema. Entendeu? Agora sim, se ele tivesse falado pra mim assim, não, moço, aqui você não pode filmar, só pode filmar com autorização. Aí sim, aí eu não ia filmar, não ia nem ter vídeo aí, porque eu ia respeitar o trabalho dele, né? Que ele falou, não pode filmar. Então eu ia respeitar o trabalho dele, tranquilo. Mas como ele falou que podia, não tinha problema, tranquilo. Então beleza, entrei e filmei. Aí depois o que aconteceu depois? Ficaram desconfiados comigo, engraçado, né? Aí o chefe dele veio me abordou, tá no vídeo anterior aí, na capa do vídeo, né? Me abordou, perguntou se eu era funcionário e tal, beleza. Mas eu vi que antes ele tava com um celularzinho na mão, assim, disfarçado, escondido de mim, né? E querendo saber quem era eu. Vi que ele me fotografou também, me filmou, eu acho que fez até um videozinho. Me fotografou. Eu acho que deve ter mandado lá pra Indec, pra fazer investigação interna lá, né? Pra saber quem é eu e tal, mas tranquilo. Não dá nada não. Pelo menos não tô fazendo nada errado, não devo nada. E outra, eu não cometi crime nenhum, estou fazendo uma coisa tranquila, não tô fazendo nada errado. Agora sim, eles têm que ficar de olho nesses, né? E outra, eu só filmando ônibus, filmando local público e que foi inaugurado, para as pessoas de fora ver, né? E é isso. E meu intuito não é filmar as pessoas, não é filmar, não é focar nas pessoas. Não é. Nem o motorista, os bussólogos também respeitam isso, alguns, né? Não fica filmando motorista, filmam um ônibus. É lógico, tem motorista que é chato, crenqueiro, acha que tá filmando ele, já quer brigar. Beleza. E aí, o que aconteceu? Aí depois aconteceu a abordagem. Ah, e o rapaz, o cara que me abordou lá, ele no começo foi assim um pouco truculento comigo, só no comecinho, mas depois que eu cheguei nele, fui educado com ele, falei, oi, bom dia, tal, expliquei pra ele o porquê estava filmando, fui educado, aí ele mudou comigo. Aí de repente ele ficou até da hora comigo depois, ficou da hora comigo, falei, não, beleza, tal. Aí ele me orientou assim, não, quando você for filmar, é só com autorização sem pedir autorização da INDEC para a prefeitura, que é o correto. Ele falou o correto, tá? Ele falou o correto, sim, ele me orientou correto, só com autorização. E outra, aí eu só não concordei muito com ele, que um pouco me chateou um pouco, mas ele também não tá tão errado, não. Ele até falou assim pra mim, só tome cuidado não filmar as pessoas, porque se você filma as pessoas e publica, as pessoas podem ter o direito de lhe processar e pedir uma indenização boa. E é verdade, é verdade. Aí eu falei, só que eu falei pra ele assim, não, o meu intuito não é filmar as pessoas, o meu intuito é filmar só o local público, né? O local foi inaugurado e filmar veículos, trem, ônibus, né? Que a gente gosta, né? E é isso. Arquitetura também, casas antigas, prédios antigos. Então, só esse é o meu intuito, não filmar as pessoas. E ainda falei pra ele assim, eu lembro. Eu não sou esses caras aí, safado aí, que fica filmando mulher na rua sem autorização, fica postando aí. Entendeu? Eu não sou desses, tá? E é isso, amigos. Entendeu? Então, beleza. Então ele foi educado comigo, o cara lá da capa lá, falou, ô, você é funcionário? E eu até embacei o rosto dele, tá? Embacei pra não prejudicar, pra preservar a imagem dele. Mesmo assim, foi o chato o que aconteceu em si. Mas eu vi que o cara ele tem conhecimento sim, ele não é um QI baixo, eu vi que ele tinha um conhecimento, porque ele explicou pra mim, cuidar para as pessoas podem processar, tome cuidado. Mas eu acho que ele é um pouco sistemático, porque ele até falou pra mim assim que, eu vi um drone ali, eu vi um drone em cima ali, até pensei em tacar pedra, dar um tiro alvo, falei, puta merda, então ele ele odeia quem filma mesmo. Mas beleza, no final foi gente boa comigo e tal, mesmo assim foi chato o que ele fez, no começo, estava desconfiado comigo, né, ficaram desconfiados. E por quê? Porque é uma inauguração. E outra, e como ele orientou como se fosse uma criança que não soubesse nada. Eu falei, não, eu mexo com o YouTube há mais de 10 anos. Aí teve um momento eu voltei, parei, voltei e saí, né? Beleza? Então teve um momento assim, amigos, que eu voltei e saí, né? Mas aí quem mexe com o YouTube sabe os cuidados tem que ter e tal, entendeu? Eu já fui assim abordado por gente truculenta. Eu já fui abordado por um policial forgado que queria me levar pra delegacia. Ainda fez apagar a imagem lá. Quando aconteceu algum acidente aqui no Parque Jambeiro. O policial forgado queria me levar pra delegacia, né? Fez todo aquele burburinho tudo contra mim só porque eu tava gravando, nem era nem o pessoal, tava gravando a placa de longe do acidente, do cruzamento. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois também, entendeu? E esse é algum segurança também já tive problema, só por estar filmando o local público. E nem era as pessoas. É segurança que quer mostrar serviço, alguns, né? Alguns. Beleza? Apesar que alguns é o trabalho deles, né? Fazer o quê, né?
Mas beleza, amigos, tá bom? Eu respeito o trabalho de segurança, tá? Eu entendo que o trabalho deles não é fácil também. Mas tem segurança de gente boa, tem, mas tem uns forgados também, né? Uns chatos aí. Beleza, amigos? Então é isso, amigos, tá bom? Foi um episódio chato, sim, que aconteceu no Terminal Mercado. Foi chato, sim, tá? Me tentar impedir de filmar, né? Tentar me proibir, né? E acabou sendo, mesmo assim, mesmo que tinha acabado sendo inaugurado, mesmo assim, ficaram desconfiado comigo e perguntou quem era ele, me questionou que eu tava filmando. E é isso, tá bom, amigos? E outra coisa, amigos, quando for filmar no local, então, o correto, coisa que eu não fiz também, o correto, no local que é público, mas é da prefeitura, mas tipo terminal de ônibus, por exemplo, é a melhor coisa, pede autorização para filmar. Filma só com autorização. Só com autorização. Vai lá, pede autorização. Aí você filma tranquilo, legalmente, tranquilo. Pra dar problema nenhum. Porque se algum segurança, alguém te abordar, algum passageiro forgado chato, vem querer. Que ele tá filmando ali. Tive um problema com uma também. Lá no BRT12, lá. Tem um vídeo que eu explico lá. Que uma passageira, foi querer. Uma encrenqueira, ela foi querer reclamar pro motorista porque eu tava filmando. Não tava nem filmando as pessoas, tava filmando o trajeto do BRT12. E aquele idiota lá, daquela passageira lá, toda nervosinha lá, tava estressadinha lá, não sei, que eu não tenho nada a ver com o problema pessoal dela, foi reclamar com o motorista lá. E tava reclamando pros passageiros na fila no terminal central. E foi reclamar pro motorista. E o motorista lá, o bundão do motorista, ainda ficou contra mim também, o motorista lá do BRT12 lá. O motorista do Itajaí lá, eu lembro a cara dele, é um moreninho lá, ficou contra mim também. Não veio me pedir, mas perguntando onde eu descer, tal, tal. Aí eu falei que eu vim da rodoviária, ele fez um gesto assim pra mim também, com a mão pra cima, tipo, não gostando. O motorista tonto também, ele ficou do lado da menina, mas não quis ouvir dos lados. Já ficou logo contra mim também, né? Não dá pra entender. Beleza? Então é isso, amigos, tá bom? E é isso, tá bom, amigos? Então é isso que eu tenho pra dizer, tá? Então, fique com Deus, é só um desabafo, tá? Um pequeno desabafo aqui, tá bom? E aí, outra coisa, esse rapaz aí da capa aí, do guarda aí, que eu falei com ele, poxa, ele foi um frouxo. E foi assim, foi igual um amigo que trai, sabe? Porra, ele poderia ter explicado na hora lá pro chefe dele lá, falado assim, poxa, assim, eu vi que ele fui falar com ele tava do lado, ele poderia falar assim, não, ele falou comigo, ele pediu autorização, deixa ele filmar, ele falou comigo, chefe. Eu não acho que ele não falou nada disso, eu duvido, deve ter falado assim, entre eles lá, não sei, não escutei, eu acho, né? Por que eu chamo de frouxo? Porque ele falou comigo e tal, mas não sei qual é a intenção dele. Ele veio filmar aqui, não sei o quê? Eu acho que sim, ele falou comigo de autorização, mas qual é a intenção dele? Ele falou que é youtuber, mas disse ele que é youtuber, né? Vai ver se ele é um agente da prefeitura, um funcionário, um agente do governo, vai ver, né? Pois é. Então eu vou lá perguntar pra ele. Você é quem? Você é funcionário? Você é quem? É comigo, né? Aí tá na capa do vídeo aí, no final. Peraí, deixa eu filmar esse cara, deixa eu filmar, deixa eu ver quem é esse cara que tá filmando aqui dentro. Meu Deus do céu. Gente, é o Bostil mesmo, é o Bostil, esse Brasil chamado Bostil. O povo parece que não entende, tem que desenhar pro povo. Meu Deus do céu. É isso, amigos, tá bom? É um desabafo aqui, tá? Então é isso, amigos. Quando for filmar nos terminais, com autorização, com cuidado, porque sempre vai ter um funcionário, um motorista, não todos, e um passageiro, né, encrenqueiro, né? Porque parece que quer aparecer na imagem porque deve alguma coisa pra mim. Porque deve alguma coisa. Quem não deve, não teme. Beleza? E é isso, amigos, tá bom? Meu foco aqui no meu canal é isso. Tá bom? Então o erro desse segurança da entrada aí, tá na imagem, dessa imagem, é isso. Eu falei com ele, expliquei pra ele. E ele, eu acho que não explicou pro chefe dele. Foi um erro. Não explicou. Né? Ficou calado, ficou quieto lá. Ele poderia ter falado na hora assim, não, chefe, não, esse rapaz falou comigo aqui, mostrou pra mim que é o YouTube, tal. Poderia ter me defendido na hora lá, ia ficar tranquilo. Porque aí o chefe dele que me abordou lá, poderia entender, não, realmente, eu fiz minha parte. Mesmo que eu não fiz a autorização, mas na hora ele viu um segurança, pediu, avisou pro segurança, que é o correto. Vê um segurança, avisa. Entendeu? Olha, então eu posso filmar aqui e tal, tranquilo. Não, o segurança vai falar, não, ok, tranquilo. Aí se o segurança falar, não pode filmar, pronto, aí não filma. Tá bom, amigos? E é isso, tá? É um desabafo, tá? E é isso. Aí outra coisa, nesse terminal aí é o seguinte, esse como já faz 2 anos, esse segurança que tá aí na entrada, acho que não tem mais esse posto. Agora deve ter uma câmera de monitoramento da INDEC agora. E agora, como já faz 2 anos, né, que foi inaugurado, eu acho que
que mesmo os funcionários já não estão mais aí. Então, para os funcionários que trabalham agora, fique tranquilo, tá? Não é contra o terminal, não é contra o funcionário. Eu tô fazendo esse vídeo aqui é para melhorar a relação entre quem vai filmar, orientação, e quem for buçólogo, entendeu? Para entender que quem tá filmando não é um criminoso, não é. Às vezes não é com má intenção, às vezes é um cara que é um buçólogo, é, entendeu? Um buçólogo, tá filmando local, sem focar nas pessoas, entendeu? E o máximo, só, tá bom? Então é isso, amigo, tá bom? Então as pessoas. Então, quando eu fui filmar, não foi com má intenção, não, tá bom? É isso, amigo, tá bom? Tudo de bom, fique com Deus. É só um desabafo meu aqui que eu precisava falar mesmo, né? Aproveitar que a gente tem a liberdade de expressão, né? Apesar que existe uma tentativa de nos calar, né? Nesse país, né? Em alguns grupos aí do WhatsApp também, né? Que eu já fui censurado por dar minha opinião e a galerinha ficou incomodada, não gostou. E até exigiram minha expulsão do grupo. Absurdo.